Storytelling, a arte de contar histórias para vender. Mas não é qualquer história. Existe uma técnica e existem profissionais especializados em te ajudar a contar essa história. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas se você está chegando agora, já sabe, né? Deixe seu like. Se é novo por aqui, se inscreva no canal e não esqueça de ativar as notificações, porque tem muita gente boa passando por aqui. Um novo tempo, o seu novo lugar. Tudo que é bom permanece. O escritor Marcel Proust já dizia: a verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens e territórios, mas sim em ter um novo olhar. O novo olhar é o que eu trago hoje diretamente na sua tela, com um convite para que possamos ressignificar os espaços que estamos e queremos estar daqui em diante. E fica a pergunta: como acessar novas perspectivas se não nos retirarmos dos territórios que já ocupamos? É preciso se retirar para enxergar de uma nova maneira o mesmo de sempre. Ganhar distância possibilita adquirir um novo ponto de vista e contar nossas histórias também. Bem-vindos ao lugar que nos convoca a presença, a minha, a sua. Começa agora o Café Estúdio da LV45. Agora sim, nós vamos conversar com a Flavioleta, que é mentora e é especializada em nos ensinar a contar histórias, é isso? Perfeito, perfeito. É exatamente esse meu trabalho hoje. Além de ensinar vocês a contar histórias, eu também conto histórias, porque sempre foi algo que eu quis ter no meu trabalho. Eu não queria ser uma pessoa que só ensinasse alguém a fazer, eu queria também fazer aquilo, porque quando a gente faz, a gente sabe que tem suas nuances de desafios, e não é tão simples quanto parece. Às vezes as pessoas falam assim, contar histórias é um dom, É, mas não é um dom, não é um né? dom, é uma Tem técnica. treinamento, técnica. E Exato. qual é a sua história? Bom, a minha história começa há muito tempo, assim como os contos, né? Começa há muito tempo atrás. Eu era uma criança muito criativa, eu sempre gostei de ouvir histórias. E um dia eu fui num evento, do Sesc, assim, que era um evento de teatro, e eu vi uma moça em cima do palco contando uma história. E eu olhei aquela moça e eu senti alguma coisa diferente no meu corpo, né? Para quem é mais espiritualista, acredita que, né, a gente tem uma aura. E aí, quando eu senti aquilo, eu vi as minhas cores diferentes. Assim, eu vi algo em volta de mim diferente e eu disse, eu vou fazer isso o resto da minha vida. Então, eu comecei a estudar isso. Eu morava no interior do Paraná e comecei a estudar isso. Que na época, isso eu tô falando de... Eu tinha 18 anos, eu tenho 36. Né? Então, assim, são muitos anos atrás, não se falava, não era algo conhecido. Então, eu comecei a estudar e fui lendo, buscando um livro. Era muito difícil, na internet não tinha muita coisa. E eu fui para a internet, na época, que também não tinha muita coisa, e digitei onde no Brasil existia uma especialização nessa área. E aí, eu vi que em Recife tinha. Então, eu juntei o dinheiro ali durante um ano e me preparei para essa viagem de fazer uma pós-graduação em Recife. E quando eu cheguei lá, muitas coisas aconteceram nessa área. Fui contratada por grandes marcas também para estar contando essas histórias. Então, muito do que eu aprendi foi vivenciando a própria técnica, foi aprendendo. E quando eu comecei a ensinar, a minha pergunta era o que eu não sabia quando eu comecei. Porque não era algo fácil, porque as pessoas, quando me olhavam contando as histórias ou escrevendo as histórias, falavam assim: nossa, é muito fácil para ela, é muito simples, ela tem um dom. E eu olhava e falava assim: gente, de onde veio esse dom? E aí eu aprendi que, na minha visão, o dom é a gente se apaixonar e gostar daquilo. Porque para quem trabalha, para quem é empreendedor, para quem é empresário, sabe que tem horas que é só o amor para sustentar aquilo que a gente faz. Porque tem coisas que são difíceis da caminhada, que faz parte, eu acho que é o tempero das histórias, né? E é muita É técnica. muita técnica. E essa técnica também, ela visa um foco lá na frente. Você tem que ter um objetivo, né? Exato. Tem sempre um objetivo. E eu falo isso para as pessoas quando elas vão contar uma história. Que é assim, o que que você quer com aquela história? E aí tem toda uma leitura que a gente faz, desde da nossa própria leitura, que passa por que roupa que a gente está vestindo, qual a imagem que a gente quer passar, nossa postura corporal diante da pessoa, como que a gente está ali na frente da pessoa para contar uma história, e quem é aquela pessoa
para quem eu estou falando, porque também existem coisas assim que a gente pode analisar, que são os perfis comportamentais de cada pessoa, a faixa etária, como que a gente vai falar com aquela pessoa, com o que ela trabalha, porque cada pessoa é única, cada cenário é um cenário, cada espaço é um cenário. Então tem toda essa leitura para a gente saber o que a gente quer, para a gente chegar lá na frente e receber aquilo. Então, assim, é muito uma arte da estratégia. Estratégia de se comunicar, estratégia de saber falar e de ter paciência para receber. Porque hoje em dia as pessoas parecem que acham que tudo é pronto, né? Vem no botãozinho e as histórias, elas têm um tempo, elas têm um ritmo, ela tem um começo, um meio e fim. E eu acho que isso é o principal do meu trabalho, respeitar esse tempo, o começo, o meio e o fim, e o que eu quero daquilo. E essa técnica hoje, ela é usada principalmente para vendas. E em Isso. qualquer segmento, Sim. qualquer área, profissional, autônomo, empreendedor, essa técnica ela é usada para você conseguir vender qualquer coisa, não é Qualquer isso? coisa. Qualquer coisa. E a gente tem que observar muito qual história a gente vai contar, porque às vezes as pessoas falam assim, é só contar uma história. Mas tem história que, ao invés de aproximar o nosso público, afasta. Então, eu sempre digo que nós não podemos contar qualquer história da nossa vida. Porque nem para os nossos amigos nós podemos estar assim contando, porque às vezes a gente não sabe como que a outra pessoa vai lidar com isso, mas principalmente na venda, porque ali nós estamos diante de uma pessoa que ela tá decidindo se ela vai ficar com a gente ou não. Então, assim, que história? O que eu quero que ela saiba sobre mim? O que eu quero que ela saiba sobre o meu trabalho? Então, existe um zelo nessa técnica da gente pensar bem direitinho o que nós vamos estar usando dentro do nosso trabalho. E aí, para poder chegar nesse objetivo, Claro. que é alcançar aí a venda. Isso. E aí você percebeu, no seu caminho, que tinham empresários também que têm a vontade ou a necessidade de contar suas histórias, mas não conseguiam Não conseguiam, sozinhos. E exato. aí você viu nisso uma oportunidade. Vi. Olha, eu não sei se foi. Eu acho que eu não vi a oportunidade. Quem viu a oportunidade, quem viu em mim a oportunidade foram eles. Não foi algo que eu criei, né? Porque normalmente o empresário ele vê uma oportunidade de negócio. Para mim funcionava assim o meu trabalho. As empresas chegavam até mim, falavam assim: "Bom, a gente quer contar isso aqui. Você consegue criar uma história pra gente?" Aí eu dizia: "Consigo". Então eu sentava, passava ali uma semana, 15 dias, produzindo o roteiro da história. Então meu trabalho ele foi se tornando personalizado. E eu ia para um palco e contava aquela história exaltando aquela marca. E aí chegou um outro momento, assim, que já foi vindo o amadurecimento da minha história, já estava ali na pandemia e as pessoas começaram a falar muito de storytelling para vender. E eu ainda não estava visualizando aquilo como um trabalho. E até que uma pessoa chegou até mim e falou assim: "Meu, eu não sei quem procurar e não existe melhor pessoa para ensinar do que você". E olha que interessante, eu nunca mais vi essa pessoa. Eu dei o treinamento para ela, eu vi o faturamento dela na época, mas assim, foi uma pessoa que a gente perdeu o contato e tudo mais, mas e aí ela falava para mim assim: "Meu, você sabe muito disso". E aí eu comecei também a fazer uma autoanálise da minha história da vida, porque foram muitos anos de dedicação em aprender técnica, em estudar desde o movimento do meu braço, em estudar o que eu queria com aquilo, estudar o que eu podia falar, o que era a técnica da história, do storytelling, e o que era a técnica da venda, que são coisas que são complementares. O que eu poderia ajudar as pessoas a estar trazendo essa segurança, porque a segurança é uma só. Tanto a segurança que o profissional desenvolve para contar uma história, quanto a segurança que o profissional precisa desenvolver para falar: o meu trabalho é esse e custa tanto. Porque a gente vem de um movimento também, assim, para o empresário, que muitos deles se sentem culpados na hora de cobrar seu preço. E aí, nisso, as histórias ajudam eles, porque ele consegue contar a história da vida dele, ele mesmo tá se autoanalisando e falando: "Peraí, que eu não sou qualquer coisa". Essa é uma das coisas que eu sempre falo para as minhas alunas: "Peraí, me respeita que eu não sou qualquer coisa, não deixe que as pessoas venham e coloquem o preço no seu trabalho, né? A gente que tem que saber quanto custa, só nós mesmos sabemos a nossa história, o nosso valor, quanto tempo levamos para construir tudo isso que parece pronto, que volta no mesmo detalhe do botãozinho, que parece que a gente só passa assim a tela, né?" E não funcionam bem assim as coisas. Acho que as pessoas estão vivendo muito imediatistas. E a técnica do storytelling, para mim, é assim: nós não temos pressa, mas nós temos um objetivo e queremos resultado.
Porque às vezes a pessoa quer a coisa muito Que é rápida muito rápido e não e chega. aí E atrasa. atrasa, não valoriza o próprio É trabalho, não verdade. valoriza a própria história. É verdade. E da onde que veio os livros? Ai, os livros Que é um maravilhosos. pouquinho aí do seu coração. Aliás, acho que é tudo que você conta da história aí tem seu coração, mas é que eu sei Tem. que os livros têm um cantinho Ai, gente, especial, tem esse né? cantinho especial. Não sei nem se pode contar, mas eu acho que pode, Acho que né? Acho que pode, acho que a pode. gente Não, merece. merece, merece. Bom, os livros vieram de um momento de transição de carreira, né? Foi uma transição de carreira. E eu tava assim, sem saber como encaixar uma coisa na outra. Porque, como eu falei, como que eu desenvolvi essa habilidade de entender o tempo para vender, entender as coisas dentro desse tempo, dentro do tempo das histórias, dentro do tempo das vendas? Tinha um tempo de estudo, tinha um tempo de dedicação. E eu não tinha uma mentora. Né? Eu não tinha uma mentora que falava assim, é assim, vai por aqui. Porque para quem tem um trabalho mais autoral, ele passa por isso. Ele passa por uma autodescoberta, um caminho, uma jornada ali de descobrir. E aí eu comecei a rezar. E eu pedi para Deus um direcionamento. E eu tive um sonho. E dentro desse sonho, uma das pessoas que eu mais amo na minha vida, ela veio e entregou na minha mão um livro. E aí, quando eu acordei, falei, já sei, vou começar a escrever esses livros. E eu trabalhava para um dos shoppings, que eram os maiores shoppings de Recife, contando histórias. Todos os eventos que eles tinham para os funcionários, ou quando eles queriam que exaltar a própria marca deles para um comprador de alguma coisa ali, eles me convidavam para ir lá. Então a gente tinha uma parceria muito estreita, né? Isso foi uns, sei lá, um ano antes. E eles me chamaram e falaram assim: olha, isso foi antes do sonho. Eles falaram assim: a gente precisa de um livro. Você já escreve as nossas histórias, mas a gente quer transformar essa história em livro. Eu falei: eu não sei fazer isso. Aí eles falaram: olha, a gente não conhece melhor pessoa para fazer do que você. Então, as minhas histórias também têm a ligação com as histórias dos meus clientes. Então, todo esse trabalho foi um trabalho construído junto com os meus clientes, junto com a minha intuição, junto com os meus sonhos. Então, a partir daquele dia, eu comecei a unir o storytelling, apresentar isso nas reuniões, porque eu apresentava muito na prospecção de cliente, sentar de frente do cliente, ouvir o que ele tinha, e aí comecei a trazer isso do storytelling, porque também tem isso, tem livro que não tem storytelling, tem livro que é livro. Mas eu comecei a trazer a base do storytelling para dentro de um livro, levando para venda. Então é todo um caminho, toda uma construção exaltando aquela marca. Eu continuo na mesma coisa que eu fazia lá atrás, que era exaltar a marca de alguém, seja a minha própria marca, como a gente está fazendo aqui, que eu estou contando a minha história. E essa parte dos livros é em primeira mão, porque normalmente eu não abria, porque quando a gente fala dos nossos sonhos, a gente também está falando de algo muito da nossa história, algo muito pessoal, né? E aí esses empresários começaram a te procurar para você Isso. escrever. É meio que uma parceria, né? A história deles, Exato, é isso? exato. Inicialmente, fui eu que procurei. Tá. Fui eu que fui até eles, né? Eu digo isso, que eu fui e busquei os meus clientes, porque até então os clientes vinham até mim, porque como eu fazia palco, evento, estava em destaque. Né? Então eu conheci os dois lados, o lado do cliente que vem até você e que te contrata, e o lado de você ter que buscar o cliente. Então eu tive essa experiência de ir e vir. E eu aprendi muito sobre essa experiência de ir e vir, dos 50% que é cada um, qual é a nossa responsabilidade como cliente, como empresário. Então, eu chegava para esses clientes, apresentava esse trabalho, né? E eu escrevi livros. Como é um trabalho robusto, é um trabalho que leva de 6 meses a um ano, depende de cada obra. Então, de lá para cá foram alguns livros. Eu escrevi livros mais curtos, que eu acho que totalizam 27, livros pequenos, e livros mais longos são 3. Flávia, Flavioleta. Violeta. Você sente que as Flávia também. pessoas têm muita dificuldade de contar suas histórias? Sim, muitas dificuldades. Seja no livro, porque no livro traz mais responsabilidade. Também tem isso, né? Seja para contar uma história no livro, seja uma história para vender, porque o que acontece? A gente cresceu ouvindo, não sei se você já ouviu isso, mas eu, pelo menos, né, eu venho de uma família de vendedores. E eu cresci ouvindo que a responsabilidade da venda era só do vendedor. Então já vem com peso para você que você tem que fazer dar certo, né? Então, o que acontece? Quando as pessoas vêm para mim, elas querem vender, então ela tem o peso dela ter que saber vender que ela ainda não sabe, e ela tem o peso de saber qual história que ela vai escolher. Então eu digo assim sempre para ela: calma, tá tudo certo. A gente tem a nossa responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade? Ter escolhido bem a história que a gente vai contar, ter muito respeito com o nosso cliente, com quem nós vamos falar com ele,
temos um bom plano de apresentação, falamos bem o que fazemos, né? Então, essa preparação, esse estudo prévio, que é a técnica, que é o estudo, que é o que a gente faz mesmo, a gente está pronto, então a gente está seguro. E os outros 50% a gente deixa para o cliente resolver também. De onde que eu aprendi isso, né? Além dessa experiência de ir e vir, eu contei histórias no shopping muito tempo. Então, eu fazia evento, tinha ali 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, tinha muita gente transitando no shopping. Mas era fácil acontecer qualquer coisa que as pessoas se levantavam e saíam. Por quê? Muitas lojas, muita informação, e isso acontece com a internet, né? Então, assim, o que eu trabalhava em mim na época era assim, eu sei o que eu vim fazer aqui, esse aqui é o meu trabalho, eu estou preparada para isso, e é isso que eu trabalho também. Então, nós temos que estar preparada, seja sabendo qual história vamos contar, seja saber quanto que é o preço do que a gente vai vender, seja o que a gente não vai falar, né? E respeitando o nosso cliente também, que ele tem direito de escutar, de querer comprar, de não querer. Ele tem até o direito de achar caro ou barato, mas ele não tem direito de mexer aqui dentro em algo que é muito precioso, que é o nosso sentimento, que isso eu vejo com muita dificuldade, além de dificuldade de contar a história, a dificuldade da autovalorização do que faz, a dificuldade de cobrar quanto vale. Então, assim, eu já encontrei muitas empresárias muito machucadas, porque entregaram para o cliente, ou para os amigos, ou para a família, tá decidindo esse preço, tá decidindo se a história dela é boa ou não, se aquilo é uma verdade, se aquilo vai dar certo. Então, eu acredito muito que a gente tem que ter autossegurança, assim, segurança, autoconfiança, para poder chegar no objetivo que é a venda, porque a gente tem a gente tem vários objetivos, né? Tem um objetivo do sonho, daquela construção, mas existe uma empresa e o objetivo da empresa, a saúde da empresa é o dinheiro no caixa. E daí que surgiu, quando você foi juntando tudo isso e você viu assim que dependendo do seu cliente, cada um vai ter uma dificuldade num ponto. Exato. E daí surgiu a ideia de você fazer a mentoria? Olha, a ideia da mentoria foram deles. A ideia foi deles, total deles, assim, veio deles, apesar de que eu já dava mentoria na outra área, mas eu dava mentoria para as pessoas que queriam ser artista. Mas a ideia de trabalhar com venda era eles. E aí eu comecei a fazer as mentorias e todo lugar que eu ia, alguém vinha e me pedia isso. Ou o próprio mentor que estava dando a mentoria falava assim para mim, gente, vai trabalhar com storytelling, você tem uma baita história com isso, uma experiência. Então, assim, veio muito deles para mim. E aí, qual foi a minha missão, né? Foi lapidar, foi transformar em método, foi organizar, foi trazer tudo aquilo que eu tinha experimentado no meu corpo, na minha experiência, nos meus medos, nas minhas dúvidas, porque eu também tinha medo. E assim, vale falar, assim, algo muito incrível, que a primeira vez que eu contei uma história ao vivo, eu esqueci a história. Não acredito, é verdade, É meu verdade. Deus. É verdade, eu fiquei tão nervosa porque eu queria aquela oportunidade de estar contando uma história. E aí tinham muitas pessoas assistindo e tinha uma criança, né? Eu tenho uma ligação muito forte com as crianças, eu sou muito apaixonada por elas. E aí uma menina disse assim pra mim, tia, porque lá em Recife eles têm esse costume de chamar de tia, né? Dela disse assim, um dia no meu balé, agora eu vou contar uma história, né? Um dia no meu balé, eu fiquei tão nervosa que eu fiz xixi em cima do palco. E aí a minha amiguinha que tava do lado disse, vai lá, dança aí que ninguém viu o que aconteceu. E ali eu chorei, a menininha chorou, né? Acho que foi uma cura coletiva. Eu consegui aquele trabalho que eu queria fazer e eu ganhei o maior ensinamento da minha vida. Vai lá e faz, porque quem tá te ouvindo não sabe o que você se preparou, né? Você é você com você mesmo. Então, ali eu nunca mais esqueci. E aí eu comecei também, aí cada vez mais você vai aumentando também o nível de complexidade. Porque inicialmente eu lia as histórias dos livros, eu contava as histórias do livro. Aí chegou um momento que eu comecei a escrever as próprias histórias e ler. Aí chegou um momento que eu comecei a fazer o palco. Aí chegou um momento que eu sentei na frente do meu cliente para contar histórias. E aí, o nível de desafios do próprio empreendedorismo também foi o quê? Me dando histórias que eram pérolas, histórias que curavam outros empresários. E isso é a grande magia do storytelling, mesmo para venda, que é, dentro da nossa história, existem histórias que curam outras pessoas naquela dificuldade que que é o que no marketing nós chamamos de dor, né? Dores e desejos das pessoas, que vai ali e cura aquela dor ou um desejo.
Então, assim, a minha vida também foi tendo dificuldades, histórias de desafio, e essas histórias, elas têm um tempero especial para quem tá ouvindo, porque a gente cresceu ouvindo os contos de fadas, a gente cresceu ouvindo aqueles desafios, aquela nuance ali, então aquilo prende quem tá ouvindo, e aí também vem uma armadilha, que tem que ter cuidado, porque se a pessoa não tá curada e vai contar uma história, é melhor que ela não mexa com aquilo, porque ela vai perder a venda, ela vai perder a autoconfiança, ela vai voltar para casa triste. Então, não é só uma venda que a pessoa perde, é a oportunidade dela confiar nela mesma. Então, tem que contar a história que tá bem, história que tá tranquilo. E aí você chegou nesse momento que a sua história em Recife estava tranquila, estava bem. Até beber uma água. E aí você veio, porque vocês sabem que a LV45 está em Santo André, ou seja, ela não está lá mais Não, estou mais em Recife, você se mudou para São Paulo Foi. para ganhar outros espaços, Outros né? espaços. Essa história, particularmente, que é a história A minha história mais difícil da minha vida é essa, a minha transição de Recife para São Paulo. E é uma história que outras pessoas que participaram dela contaram. E eu não tinha coragem de contar ela até pouco tempo atrás, porque existem outros personagens nessa história. Que é a história que foi quando eu falei assim, eu vou mudar minha vida. Eu vou pegar os meus maiores desafios e eu vou transformar isso aqui num tesouro. Porque até então, eu não trabalhava oficialmente treinando a pessoa para vender. Eu treinava a pessoa para contar a história dela, mas ela chegava para mim, ela queria vender. Aí ficava aquele negócio, eu falava, minha gente, eu tenho que encaixar essas duas coisas, né? É bom que meu sotaque mistura com o sotaque de Recife, com o de São Paulo, com o do Paraná. Ficam vários sotaques aqui, né? E aí, eu tava com muito desafio de conseguir vender meu trabalho. E não era porque eu não sabia vender. Não era porque eu não estava fazendo prospecção de cliente. Eu estava fazendo tudo o que tinha que fazer. Tudo que o empresário tem que fazer. Eu fazia reuniões, apresentava. E não estava rolando. E aí, nisso, eu já tinha visto. Eu e a minha intuição, eu já tinha visto que eu viria morar em São Paulo um dia. Mas assim, eu colocava esse dia lá na frente, porque aqui é frio, né? Eu não gosto de frio. Eu não sei vocês aqui no podcast, mas eu não gosto de frio, não. E aí eu ficava, não, aqui é verão, lá é muito frio, e ficava fugindo, né, dessa brincadeira. E aí um dia, ali passou 40 dias e não entrava dinheiro no caixa. Eu sentava de frente para as pessoas estavam perdidas, elas não sabiam muito bem, e eu assim, gente, o que tá acontecendo que as pessoas não compram? E não vendia livro, e não tava, nada, travou. E aí eu comecei a rezar. Né? E eu comecei a falar com Deus, o que é pra fazer da minha vida? O que tá acontecendo? Onde que eu tô errando? Me mostra pra poder corrigir, pra poder vir, né? Porque isso também eu trabalho com as empresárias que eu trabalho. Gente, nós somos reais, nós somos pessoas. Vocês são pessoas e vocês falam com pessoas. Pra que querer todo esse negócio assim, né? Às vezes tem dedo demais. Calma, somos pessoas que falam com pessoas. E ali eu comecei a entender que Deus estava querendo que eu fizesse um movimento maior, né? E aí eu comecei a rezar. E aí eu tava morando com uma amiga, e aí eu senti que não era mais pra eu estar nessa casa. Me mudei dessa casa onde eu morava com essa minha amiga, que eu tenho um carinho super especial por ela. Passei 30 dias na outra casa, mas Deus já, tipo, quando me deu o mapa, ele mandou o mapinha bem direitinho. Porque tem isso também, quando a gente começa a seguir nossa intuição, o mapa vai ficando mais claro, cada vez mais claro, e às vezes assusta. E aí eu tinha, na época, sem dinheiro, como que eu vinha morar em São Paulo, na cidade mais cara do Brasil? E eu tinha comprado, há um ano antes, já praticamente, eu tinha comprado um ingresso para um evento de marketing em São Paulo de um final de semana num hotel caríssimo, 5 estrelas. E eu, meu Deus, como é que eu vou pagar o hotel? Eu não tinha nem para pagar o hotel, quanto mais para pagar a vinda para cá. Então, aí começou todo o movimento de 30 dias de levantar dinheiro e nada. Não vinha. E quando eu tava no dia, tinha comprado a passagem, o dinheiro da passagem tinha comprado. Tava sentada chorando porque eu não tinha o dinheiro para vir, eu não tinha ideia de como que eu ia fazer isso. E aí vem o grande pulo da minha história, assim, para mim, né? Porque até então eu tinha muito medo. Tinha medo porque tudo era feito intuitivamente, não era assim, algo, eu fui lá, fiz uma faculdade, tá aqui, pronto. Não, né? Eu tenho uma faculdade, eu tenho uma formação, mas assim, não era dali que veio toda essa base do meu trabalho. Então eu recebi uma ligação de uma amiga. E ela disse assim, quem você acha que chamou você pra morar em São Paulo? Daí eu falei, foi Deus. Dela, então se foi Deus que te chamou, foi ele, vai ser ele que vai pagar a conta. Levanta desse lugar agora e vai se arrumar. E aí eu sequei as lágrimas, né? Que para um empresário que não tem o dinheiro para fazer ali, né? Eu não sei qual é a realidade de cada um que tá assistindo, mas para um empresário que não tem o dinheiro ali, sabe o que é, não tem dinheiro de comprar a comida da semana, assim.
E aí, né, nisso, enfim, eu agradeço a Deus também, porque muitas vezes eu atendo mulheres que têm filhos, né? E ali naquele momento era eu e eu, né? Então, assim, eu pude pegar as minhas coisas, olhar e falar assim, beleza. E aí nisso, na minha intuição, falava, é uma passagem só de ida, não tem volta. E me doía muito, porque eu sou muito apaixonada pelo calor, praia, Recife e tal. E aí eu vim para esse evento de marketing. O dinheiro, ele não veio de uma vez, não. Ele veio chegando gradativo. Então, quando eu cheguei no aeroporto, eu consegui o dinheiro para pagar minha bagagem, para vir. Aí cheguei no aeroporto, eu falei, não, eu tenho que mudar minha vida. Esse negócio não, alguma coisa tá de errado aqui, alguma coisa tá errado. E aí eu fui para esse evento de marketing no final de semana que eu consegui unir tudo na minha cabeça. Eu consegui unir meu trabalho, eu consegui entender o poder da comunicação dos anos que eu tinha estudado, eu consegui entender o quanto eu sabia vender, real eu sabia vender, mas que não era sobre eu não saber vender, era sobre o lugar que eu estava, porque a minha vida estava me convidando para um passo maior. Então, assim, era como se fosse assim um filme, né? Eu sou uma contadora de histórias, então minha vida parece um filme. Era como se fosse um filme tudo muito rápido. E aí cheguei na porta do hotel, eu olhei para a mulher do hotel, assim, eu não tinha dinheiro para pagar o hotel. E até os sinos tocaram aqui, alguma coisa aqui, né? Foi bem poético. Foi. E eu não tinha o dinheiro para pagar o hotel, a mulher olhou para mim e eu falei assim, só um momento. Eu virei, sério, eu virei aqui, eu tava aqui de frente para ela, como se fosse para você, eu virei pro lado, meu telefone tocou, era minha melhor amiga, ela, quanto dinheiro tu precisa? E aí eu falei assim, sei lá, vê aí o que você pode fazer, eu tenho que pagar o hotel. Eu expliquei pra ela, eu tenho que pagar o hotel, cara, me manda o dinheiro pra pagar o hotel e o que eu comer aqui uma vez no dia tá ótimo. Daqui até o final do evento eu vou ver. E quando eu andava naquele evento, né, e a gente tem um novo movimento, né, que é o movimento high ticket, né, temos esse movimento, que é um movimento que faz sentido para o meu modelo de negócio, porque também cada negócio tem o seu modelo de negócio. E o high ticket sempre fez sentido para mim, porque isso já fazia sentido quando eu contava história lá atrás. Porque o meu trabalho, ele não era. Eu entendia que era um trabalho tão construído que ele não custava. Ele não era um preço de R$ 10. Não era um negócio assim, não que esse que custou R$ 10, mas não era. Era algo que tinha produção, tinha tempo, elaboração. E ali eu fui vendo as coisas e eu fiz um combinado com Deus. Eu falei assim, Deus, eu não quero me sentir nem maior, nem menor do que ninguém aqui. Eu quero me sentir do meu tamanho, eu quero me sentir eu. Eu quero me sentir bem, mesmo que eu não tenha esse dinheiro hoje. Eu quero me sentir sendo eu feliz. E foi o que eu fiz. E eu combinei com Deus isso e combinei que eu não olharia para as pessoas como cifras. Porque eu sabia que eu precisava fazer aquele dinheiro, eu sabia que eu precisava levantar a caixa para minha empresa. Então, naqueles 2 dias antes de sair do evento, eu tinha R$ 7.000 na minha conta. E nisso, os mentores ficaram sabendo, né, do que tinha acontecido e eles contaram essas histórias, mas eu ainda não estava pronta, porque eu tinha feito a maior ousadia da minha vida. E para quem é empresário, assim, o que eu posso dizer é assim, é um passo de decisão. E a decisão vale mais que o dinheiro. Foi isso que essa história me ensinou. E ali eu virei uma máquina de vendas, vamos dizer assim. Então eu trabalhava, daí eu comecei a partir de então comecei a captar cliente, falar com as pessoas, e eu tirei todo aquele medo. Então tem uma frase em um livro que é super importante, que fala das histórias, que diz que a nossa caverna que a gente tem mais medo de entrar é onde mora o nosso maior tesouro. Então eu enfrentei todos os medos. Eu enfrentei o medo de ficar sem dinheiro, eu enfrentei o medo de falir uma empresa, eu enfrentei tudo aquilo que são as dores reais do empresário para construir em um ano um outro faturamento, um outro patamar, uma outra realidade, um outro grupo de amigos. Porque também tem isso, a nossa ambiência, ela muda todo o game. Então, assim, lá em Recife, eu amo Recife, meus amigos queridos moram lá, mas eles não viviam a realidade do empreendedorismo junto comigo, do marketing digital, porque o marketing digital, ele tem suas nuances, né? E aqui em São Paulo, eu comecei a ir para os eventos, eu comecei a fazer amigos, e aí foi muito... Eu tenho várias histórias bonitas. Hoje, tenho sócios que fazem parte desse evento, que eu conheci nesse evento, e aí se tornaram sócios, porque quando eles escrevem junto comigo, eu chamo eles de sócio, porque eu sento com eles, eu trabalho com eles, eu vejo a empresa deles. Então, a gente tem um trabalho de construir juntos. É claro que existe um custo para isso, né? Não é um trabalho onde eu faço parcerias, é um trabalho onde eu vendo. E é isso que eu ensino também para os clientes, valorizar o seu trabalho, vender o seu trabalho, saber quanto custa aquilo que a gente estudou. E, na verdade, você ensina aquilo que você Eu viveu. ensino aquilo que eu vivi. Né? Não é uma história que você... Porque às vezes as pessoas, elas contam histórias,
mas ela não tem muita noção daquilo que o outro viveu. Nesse caso, você está contando uma história e está incentivando outras pessoas com base na sua própria experiência. Exato, com a minha própria experiência. E aí eu agreguei, né? Aí por isso que eu falei assim, eu fui me tornando meu próprio case e fui agregando todo o valor que vinha dos contos que eu contava, agregando o valor de entender, porque o conto ele ensina muito pra gente. Ele ensina sobre ritmo, sobre tempo, sobre voz, sobre percepção, sobre como falar com o outro. Então, assim, foi todo um estudo técnico, porque tem isso, né? Tem a técnica e tem a seleção dessas histórias. Então, assim, ó, pra te contar essa história que eu tô te contando, fazem exatos 1 ano e 4 meses. Em 1 ano e 4 meses, eu mudei meu faturamento, eu mudei a minha forma de me ver, eu mudei a forma de pensar, entendi a estrutura do meu negócio, para hoje poder sentar na frente de empresários e oferecer esse trabalho, poder cuidar de outras empresárias, empresários que falam, que vendem. Aqui na mentoria que eu apresentei para você, eu chamo ela de mulheres que vendem, porque eu treino mulheres para se comunicar. Mas é muito interessante, porque meu trabalho ele se dividiu naturalmente, porque os homens começaram a me procurar para escrever os próprios livros e indicar amigos homens, e para contar as suas histórias, para confiarem mais em si mesmo, vieram as mulheres, né? Não que eles não precisam disso, né? Mas cada trabalho tem sua nuance. Você tem dois públicos, Dois né? Cada um, públicos. no momento, cada um procurando uma coisa Cada um procurando diferente uma no coisa momento. diferente. E Exato. você tem uma produtora. Tem uma produtora que E é a aí, foi depois dessa vinda, que aí Foi depois da vinda para São Paulo, porque aqui em São Paulo eu entendi que eu precisava, como esse trabalho do storytelling, ele tem vários desdobramentos, né? Ele tem desde a pessoa subir num palco para montar uma palestra, ele tem a pessoa que quer escrever um livro, ele tem a pessoa que quer estar contando suas histórias e vender elas na internet. Então, assim, a minha produtora, ela é especialista em storytelling. Nós somos especialistas em storytelling. E nós temos muito respeito pelos nossos clientes. Então, assim, trabalhamos eu e minha irmã. E nós cuidamos com muito carinho, né, de tudo que envolve isso. Então, nós temos a minha irmã é advogada. Então, a gente tem todo um cuidado também do que dentro do jurídico, ela pode falar para também não prejudicar ela. Principalmente no nosso trabalho com os livros e com os vídeos. Porque, assim, as pessoas acham que pode sair por aí falando qualquer coisa. E às vezes não é bem assim. E um processo custa bem caro do que pagar uma mentoria para contar uma história. com certeza, né? Por isso que tem pessoas especializadas, né? Exatamente. Então, hoje, na sua produtora, você tem quais vertentes? Bom, a gente tem a vertente de produzir tudo que ela vai falar, o conteúdo, nós chamamos assim, de um lançamento, o que ela vai estar contando, quais são as histórias que ela vai estar contando, então nós entregamos. Porque tem isso, né? Nós temos o trabalho que nós fazemos por elas, ela só tem que sentar ali na frente e abrir a boca, né? Nós fazemos por ela um livro, né? Por ela a pessoa, né? Pode ser um homem, uma mulher. Nós fazemos por ela o roteiro do que ela vai falar, a história que ela vai contar. E tudo isso nós fazemos por ela, nós montamos. É claro que tem uma escuta ativa desse cliente, a gente escuta ele, né? Todo um trabalho de construção artística junto, né? Não necessariamente o nosso cliente, ele é um artista. A maioria dos meus clientes, eles não são artistas. Isso é interessante, né? Porque eu venho de um mercado de artistas, mas aconteceu, porque eu saía do palco, isso é interessante na minha vida, porque eu saía do palco, mas eu era uma empresária, porque eu precisava me posicionar como empresária para poder fazer os eventos como artista. Então, a gente constrói o roteiro do lançamento, constrói como que ele vai estar falando, constrói um livro, constrói, por exemplo, ele vai dar uma palestra, a gente constrói. Então, tudo que envolve uma história, nós produzimos. Para nichos diversos. Nichos diversos. Nós focamos em empresários. Então, nosso foco são empresários, empreendedores e empresários. Que são também... O que muda para mim do empreendedor para o empresário? O empresário, ele gerencia o time, né? Ele tem outras pessoas, mas muitas vezes nós trabalhamos com o empresário, que ele quer ver esse faturamento crescer. Vendo que a nossa base toda é histórias para vender. Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo, tanto que quando a gente entra num projeto, a gente pensa nisso. Então, nós trabalhamos com auto ticket também, que significa isso dentro dos livros. O livro, ele é produzido para custar mais caro do que um livro que paga R$30. Porque quando eu contava história e procurava um livro, o que acontecia? Eu passava horas dentro da livraria para encontrar um bom livro. E se eu encontrasse um livro que custasse R$200, mas facilitasse o meu trabalho, eu não me importaria.
Eu achava melhor eu ter um livro de R$200, R$150, né? E aqui eu tenho as minhas editoras queridas aqui no Brasil que custam mais ou menos isso um livro. Eu não me importava, porque encurtava o meu caminho. Então, é isso que eu também apresento para o empresário, que ele venda um livro em alto ticket, que ele venda um trabalho onde o cliente viva uma experiência junto com ele, para que nós preparamos um lançamento para que os clientes vivam uma experiência de comunidade junto com esse expert que vai estar contando as suas histórias. Então, tem todo esse trabalho, todo o trabalho é personalizado. Por isso que entra o trabalho da produtora de nós fazemos por você. Então, nós também não atendemos muitas pessoas. Atendemos um seleto público que se identifica com esse trabalho, que escolhe estar com a gente, porque é uma decisão também. É uma decisão, porque a gente entende que empreender é querer. Por isso que eu falei que a decisão vale mais que o dinheiro. E aí, o dinheiro naturalmente chega, né? Então, assim, nesse último ano, a gente participou de lançamentos de 100 mil, 200 mil, 1 milhão, né? Então, assim, cada um dentro da sua nuance, de 10 mil. Porque, assim, eu digo para as minhas clientes, ontem eu atendi uma mulher, porque eu estava no evento final de semana de marketing, sexta-feira eu atendi uma moça que ela disse para mim, eu quero vender R$2.000. Eu achei tão bonito, achei tão genuíno, e eu tenho certeza que quando ela vender os R$2.000 para ela, vai ser mais valioso para os caras do que para os caras do evento que a gente estava que receberam 10 milhões. Por quê? Porque aquilo é um marco para ela. Ela está começando. Então, a primeira vez que eu cobrei também pelo meu trabalho, que eu olhei para o meu trabalho, tive coragem, né? E a minha produtora é uma produtora iniciante. A gente está, né, em um ano aqui em São Paulo. Eu já acho que eu já produzi muitas coisas bonitas, muitas histórias se cruzaram com a minha. E eu sou extremamente grata com os meus clientes, porque quando eu entro para jogar e eu entro para ganhar. E você trabalha sempre assim, né, Flávia? Porque isso que você falou do livro, você também fala lá para as mulheres, né? Que elas têm que saber dar valor, têm que saber cobrar. Exato, eu falo Que isso. é mais ou menos o mesmo conceito que você acabou de falar aí do Exato. livro, não é isso? Exato. E por que eu desenvolvi esse conceito? Aí se cruza com a história da minha vida. Porque eu não sabia cobrar e por isso que a minha empresa ficou no vermelho antes de eu vir morar aqui. Porque eu cobrava por um trabalho incrível de horas de dedicação, de horas de refinamento, de horas de produção artística, que você que trabalha com arte aqui, todo tem um contexto, sabe que não é fácil. E o que acontecia comigo? Eu tinha medo de cobrar. E aí era incrível, né? Porque o medo atrai o medo. E o que acontecia comigo? Quando eu sentava na frente do cliente, o cliente achava caro e eu começava a acreditar no cliente e achava que aquilo era caro. E aí eu entreguei poder demais para outra pessoa, que não eu, que não conhecia a realidade da minha vida, que não eram pessoas que... Claro, eu tive diversos tipos de pessoas na minha empresa, muitas pessoas passaram pela minha empresa, muitas pessoas e muitas empresas que eu nem cheguei a conhecer o dono. Muitas empresas que eu nunca vi o dono. Mas, assim, eu sentia muito medo de cobrar. Então, por isso eu falei minha empresa, por isso que eu vim morar em São Paulo, eu tinha R$70. Então, assim, quando eu olho hoje e falo, naquela mudança, eu disse, não preciso passar por isso e as pessoas não precisam. Então, quando eu me levanto... É engraçado isso, né? Porque a gente escuta muito isso do marketing, mas não foi uma coisa intencional, foi uma coisa que aconteceu. Quando eu me levantei, eu disse, ninguém vai mais passar por isso perto de mim. Ninguém vai passar isso. Antes de eu vir pra cá, eu tava falando com uma amiga, né? Que é uma amiga pessoal. Ela disse, lembrei de você quando falou de cobrar barato. Eu disse, não, me respeita. Meu lema, me respeita. Me respeita que eu não sou qualquer coisa. Porque senão a gente acaba entregando pro outro. Nós, principalmente as mulheres, com todo respeito aos homens. Muita honra aos homens também, mas nós mulheres temos mais dificuldade com isso. Isso você também trata na sua mentoria? Você também trabalha. Você trabalha até muito do interior, muito né? Do interior, muito interior. A mentoria, ela passa por 3 pilares, que é mentalidade. O primeiro é mentalidade, porque assim, a gente pode pegar esse copo e falar assim, ele custou R$10, mas a gente pode olhar para esse copo, criar toda uma narrativa para ele, toda uma organização para ele custar, ele foi feito de cristal e ele vai custar 20 mil. A gente pode fazer isso, mas isso leva um pouco mais de tempo, é preciso um pouco mais de paciência. Então, o que eu trabalho com ela? Mentalidade. Então, o meu lema é, nós não temos pressa, nós temos ritmo. Nós temos o nosso ritmo, nós temos um objetivo de onde chegar. Qual é o nosso objetivo? Todo mês tem ali... E aí, tem uma coisa muito interessante que eu falo, que entra na mentalidade, que é assim, ó. Quantas horas a gente passa produzindo, né, um trabalho com mentoras? Então, assim, no mínimo, ela passa 10 horas por mês com aquele cliente. No mínimo, tirando as horas que ela pensa nele, tirando as horas que ela faz o planejamento para ele. E quantas horas a gente passa fazendo um pitch de venda?
5 minutos. 5 minutos. Então, a gente não pode deixar que 5 minutos estremeça as 10 horas de trabalho. 5 minutos. E isso aí, pra mim, é o básico. A gente tem que trabalhar a nossa força pra estar segura por que que vai custar esse valor. E quando eu falo alto ticket, para cada um tem o seu momento, cada um tem uma jornada. Não é chegar assim, aí hoje vai custar 100 mil reais. Não é assim. Vamos devagar? Peraí, onde você tá? Vamos analisar a sua história? Vamos analisar a história da sua empresa? Conta aí sua história pra mim. Então, a gente analisa tudo isso. Então, o primeiro pilar passa ali, na mentalidade. Depois, a gente vai pra onde? Pro planejamento. Planejamento. E aí, aí volta pra mentalidade. Planejou? Não, peraí, eu vou por aqui, o cliente disse isso, isso. Então, volta pra mentalidade. O que você sentiu? Vamos trabalhar de novo. Aí, vai pro próximo passo. E vai pra ação. Então, vem o planejamento e vem a ação que resulta em vendas. É uma tríade para mim. Essa tríade é mentalidade, planejamento, ação e que resulta nas vendas. Aí você vai perguntar para mim, onde entra o storytelling? Para mim, tudo isso é storytelling. Porque não tem como sentar na frente do cliente. E aí nós temos também que ter uma agilidade. E a gente tem uma preparação, eu deixo as meninas prontas, de saber algumas histórias. A gente tem as histórias de bolso, as histórias que a gente conta. E tem histórias que a gente não precisa contar. Eu acredito que a gente está aqui em pessoas maiores de idade. Quando eu comecei, olha que interessante, quando eu comecei a trabalhar com lançamento em 2017, meu objetivo não era trabalhar com mentoria, não era trabalhar com storytelling. Eu recebi uma ligação, eu tinha entrado numa mentoria de marketing, e aí o marketing sempre foi meu companheiro. O marketing sempre esteve ali comigo, sempre esteve ali comigo. Sou uma profissional indiretamente que é do marketing, porque eu estudei muito também. E aí eu recebi uma profissional me falando assim, olha, eu sofri uma violência do meu pai quando eu tinha 5 anos, e isso motivou toda a base do meu trabalho, né? Toda a base do meu trabalho, e todo o meu trabalho foi criado a partir disso. O que você acha? Conto ou não conto essa história? Eu falei assim, moça, eu não posso te falar que sim, mas eu também não posso te falar que não, afinal eu não te conheço ainda. Mas vamos fazer o seguinte, eu marco uma reunião com você, eu achei ela de uma integridade muito grande. Eu marco uma reunião com você e aí a gente vê se você tá pronta. Vê, eu ainda não era mentora. Eu ainda não trabalhava com isso, mas eu tinha toda uma experiência das histórias. As histórias eram minhas amigas, porque longe da família, quem mora longe sabe que tem um preço. Então, eu passava horas estudando as histórias, trabalhando, pegava, subia num palco final de semana, dia da semana eu tava estudando, dia de semana eu tava fazendo roteiro, dia de semana eu tava fazendo curso. Dia da semana eu tava vendo, arquitetando com os empresários, como que eu ia montar um cenário, não sei o quê. Então, assim, eu tinha isso, né? E aí eu sentei junto com ela e ela começou a chorar, ela contou várias coisas. Eu disse, não é o momento. Vai fazer uma terapia, que daqui uns anos pode ser que você esteja pronta, mas eu não posso te dizer isso, porque senão você vai machucar você. Você vai expor você no momento que você não tá pronta, e aí as pessoas vão sentir. E aí isso é legal, porque a verdade, ela tem cheiro. Né? Quando eu te conto a minha história de vida, você sabe que é real, porque eu vejo no seu olho que você está sentindo. E quando a pessoa começa a inventar que isso pode acontecer muito, ou começa a florear muito, o outro sente. E aí entra na venda, porque a insegurança também tem cheiro. Então tem que saber o que é a verdade, falar com a verdade. Isso eu sempre trago para as minhas clientes. E já aconteceu de ter pessoas que trabalham comigo, que vieram para mim e que tava incongruente, tá incongruente. Eu falar, ó, vamos por outro caminho, você dá conta? Porque tem isso, tem o que a pessoa quer contar e tem aquilo que ela quer enrolar. Mas a gente pode sim pegar a verdade, transformar ela também para organizar dentro da gente, para ficar bem mais bonito, porque daí tem técnica, para que a gente possa vender e apresentar essa história. Isso cai na outra pergunta que eu ia fazer, que você acabou de responder, se a gente pode contar qualquer história. Não, né? E existe a técnica, como você acabou de falar, que não é que você está criando uma história, mas você está usando só alguns pontos dela. Exato. A gente tem um exercício que eu sempre faço, né? Que eu posso estar ensinando aqui, que é bem tranquilo para a pessoa fazer sozinha. Que é assim: tem o começo da história, o meio e o fim. Beleza. Como que a gente pode apresentar esse começo da história? Normalmente a gente faz uma ambientação, onde estou, né? Como que era aquele lugar? O que acontecia naquele lugar? Como que você se sentia naquele lugar? Se é né? Se é uma história dela mesmo. Como que ela se sentia? E quanto mais adjetivos a gente trouxer nesse contexto da história, mais o nosso ouvinte presta atenção. Então, quando eu disse pra você assim, eu tava sentada no chão da minha casa chorando, você provavelmente sentiu isso. Que eu tava sentada na minha casa, mas eu tava no canto, ainda trago um brilho a mais. Então, a gente faz todo esse início da história, a gente faz vamos dizer assim,
um floreio junto desse adjetivo. A gente traz mais magia. Porque as histórias, elas têm isso, elas são mágicas, elas têm algo de conexão. E aí depois eu também posso explicar tecnicamente o que acontece no nosso cérebro com uma história. E chega no meio da história, normalmente tem um desafio. Qual que é o desafio que tem que ser superado? Naquela história que eu contei pra vocês há pouco, tinha o desafio, eu tinha que vir pra morar em São Paulo, cidade mais cara do Brasil, e eu não tinha dinheiro, eu tinha R$70. Como que eu ia vir com R$70 que não paga nem um café no aeroporto? Então tinha um desafio. E aí, o que acontece com quem tá ouvindo? Como que ela se livrou daquilo? Como que ela saiu daquilo? E normalmente acontece algo mágico pra solucionar. Normalmente é isso. Pode pegar uma história, pode começar, porque daí tem que estudar também, né? As pessoas não se preparam para as coisas, tem que se preparar para vender, tem que se preparar. Tem que estar preparado, tem que treinar em casa, né? Treinar em casa é pegar um papel, escrever e vamos por aí, vamos construir esse roteiro da minha venda. Então, sempre aparece algum, pode ser uma pessoa que chega para ajudar. Né? Eu tive pessoas muito importantes que me ajudaram. Né? Eu não teria feito sozinha. Não teria. Então, assim, poderia contar uma dessa história que aparecia essas pessoas. E, normalmente, ele já vai se encaminhando. Quando aparece ou essa pessoa... a gente pode até fazer uma relação com os contos de fadas, né? Aparece alguém que joga uma espada, aparece alguém que fala assim, você vai conseguir, que olha no olho, do nada, aparece um passarinho, canta ali no ouvido. Isso acontece com as pessoas, porque nós somos seres que entendemos através do simbolismo. Então... essa memória já está gravada no nosso cérebro. Essa memória do simbolismo, ela já vem. Então, assim, a gente não está inventando a roda. A gente conhece uma estrutura de uma boa história desde criança, porque meu pai me contava, minha mãe me contava, meu avô me contava, o líder da minha igreja me contava. Então, tem toda uma estrutura já emocional preparada para a história. E aí vem a venda, né? Bem interessante, assim. Porque também tem horas, né? Tem hora que a gente tem que, numa venda, a gente tem que muito mais ouvir do que contar uma história. Mas, assim, ó, se o cliente trouxe uma dor, um desafio, um sonho, você fala assim, eu tenho uma história semelhante. Eu tenho algo que eu posso... eu vou te contar uma história. Quando você fala assim, eu vou te contar uma história, ele já vai alinhar a postura, ele já vai prestar atenção e vai falar assim, peraí, deixa eu ver o que vai vir aqui. Vai vir uma pérola. Pode reparar. Quando a pessoa vier aqui no podcast, você repara nela, ela vai falar, vou te contar uma história. Ela vai mudar o corpo dela. E você, naturalmente, vai mudar o seu corpo para ouvir. E, normalmente, a gente, por exemplo, vai falar de um lançamento, a gente usa essa estrutura da história e, logo depois, a gente faz uma oferta. E ali na oferta a gente tem que estar muito seguro do o que você vende, por que você cobra aquilo. Tudo isso. Não necessariamente você precisa falar para o seu cliente o porquê que custa X ou Y. Não, mas você está seguro, você conhece seu produto, você conhece o porquê, você conhece o quanto custa. E como que a gente aprende isso? É no caminho. No caminho, porque a pessoa quer tudo pronto. Calma, vamos no caminho, vamos no caminho, vamos no caminho. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu trabalho com as minhas clientes sempre um ritmo. E esse ritmo exige da gente uma coisa maravilhosa, que é se divertir no caminho. Porque quando eu não me divertir, custou caro. Então tem isso, é divertir no caminho, é rir dos erros, aprender com os erros e acertar. O nosso objetivo é acertar. Eu entro para ganhar. Agora, isso não significa que no caminho... Eu sempre falo assim, ó, a pessoa tem duas alternativas quando ela senta para mim, numa apresentação de venda. Ou ela compra hoje, ou ela compra depois. Se ela comprar depois, vai custar mais caro. Eu não falo isso necessariamente para ela, mas eu tenho no meu coração. Ela vai comprar? Não sei. É uma decisão dela. Mas eu sei que eu entrego o melhor, eu sei o meu trabalho, eu sei minha dedicação, eu sei do que eu tive que abrir mão. Eu abri mão da minha família. Eu tinha 19 anos quando eu decidi me mudar, 21 eu me mudei, era assim, toda uma história, então, anos morando fora, lá em Recife, agora morando aqui em São Paulo, que é mais próximo da minha família, mas mesmo assim é longe, então, peraí, como que eu vou deixar, tem toda uma história, eu vou deixar que venha outra pessoa, né? Eu tô falando isso da minha história, não pra estar sendo arrogante, não, é pra que quem escuta, pra quem escutar, olha e fala assim, eu preciso valorizar a minha história, porque eu não comecei ontem, porque ninguém que senta na minha frente começou seu trabalho ontem. Ele tem toda uma história, porque é frequência também. É frequência. Então, as minhas clientes, os meus clientes, eles têm uma trajetória de vida muito bonita. Com muito estudo, muita dedicação. Porque também tem isso. Eu não tô trabalhando com uma pessoa que quer brincar na internet, aparecer, virar um bobo da corte e viralizar. Não, eu tô trabalhando com empresários. Eu ia falar isso, que na verdade quem procura o seu trabalho, já que ele sabe o que ele quer, ele só não sabe como chegar lá. Exato. E ele te procura para você ajudar ele nesse caminho. Exato. E por isso que também não pode ser rápido. Por isso. Porque quem
Vai rápido, chega atrasado? Quem É vai isso? rápido chega É isso, né, que atrasado. você fala. Quem que tem pressa Quem chega tem pressa chega atrasado. Quem tem atrasado. pressa chega atrasado. E pode reparar, o cara deixou, ele esqueceu alguma coisa em casa, ele tem que voltar. E se ele tá em cima da hora, o cara ou a mulher, enfim, É, a tanto faz. pessoa, É, a pessoa. ela vai se enrolar, ela vai perder o caminho. E isso serve pra tudo na vida. Quem tem pressa chega atrasado. Como que veio o mantra do quem tem pressa chega atrasado? Eu queria logo. Eu queria ter feito 100 mil rápido. Como assim eu não fiz 100 mil no meu primeiro lançamento? E aí eu comecei a achar que o problema era eu. Veja, 2017 é muita ousadia, né? Eu tinha 28 anos. Como assim eu não fiz 100 mil reais em uma semana? Como assim? Eu fiz o meu primeiro lançamento em 2017, eu fiz uma venda no boleto, a pessoa não pagou. Como assim ela não comprou? É tão legal que eu faço, né? Na época eu ensinava a contar história mesmo, assim, pra contar história em evento. Como assim ela não pagou? Eu fiquei me culpando. E fiquei, assim, com muita pressa, porque também eu trabalhava com uma equipe maravilhosa, no sentido, hoje eles são uma empresa milionária no Brasil, mas eles eram muito angustiados, eles queriam tudo pra ontem, porque tem isso também. Tem o ritmo de cada um, o tempo de cada um e a necessidade também. Porque, assim, não é porque eu estou falando pra nós irmos com ritmo, com tempo pra se divertir no caminho, que a gente tá brincando. Não, peraí, você tem que fazer o quê? E assim, eu sou uma mentora que cobra o resultado delas também. Eu cobro o resultado, eu quero que elas evoluam, porque senão chega uma hora que a gente vai sentar uma na frente do outro e vai conversar. E aí não é isso que eu tô fazendo. É um trabalho sério, é um trabalho que eu me dediquei desde muito nova. Eu sou uma pessoa jovem ainda, mas eu comecei bem novinha. E isso era bem interessante, porque quando eu chegava na frente das pessoas, eles olhavam assim pra mim, caracoles, eu vou dar o microfone da minha empresa. E isso sempre foi uma coisa legal. Eu sempre respondi pelas empresas, e isso eu trago no meu trabalho também. Eles olhavam pra mim muito jovem, entregavam pra mim um microfone na mão para falar sobre aquela empresa. E eu fui entendendo essa responsabilidade. Então, hoje, um empresário entrega pra mim a história dele na minha mão. Por isso que eu convidei minha irmã, que é advogada, para que a gente pudesse dar mais segurança para ele. Porque quando eu entendi que poderiam acontecer processos no caminho, que poderia eu encontrar alguém que falaria de uma outra pessoa, eu falei, eu preciso ter mais prudência. E a prudência foi uma grande amiga para mim. E ainda é. É uma prudência em falar assim, olha, não vai postar um vídeo de uma pessoa sem autorização da pessoa, vamos cuidar aqui de você, vamos cuidar disso aqui. Sempre foi um cuidado que eu tive no meu trabalho, quando eu fazia sozinha. E é o que eu passo para os meus clientes, porque é um trabalho sério, porque não é um trabalho. Tem isso também. Não é um trabalho de fazer 100 mil em uma semana e a gente parar. Não, é um trabalho de construir um império, independente de onde vai estar, cada um. E para cada um é um império. E eu trago os valores muito ao lado direito do que a gente está fazendo. Então, os meus valores alinhados com os valores das pessoas. As pessoas que estão comigo são pessoas muito boas. Assim, eu tenho muita gratidão aos meus clientes hoje. Nós somos um time. E vamos subindo, né? Vamos, né? Exato. E para onde tá indo agora? Porque focada aí, qual o próximo momento da produtora? O próximo, meu momento, você quer saber o meu momento de faturamento? Você quer o meu O momento seu de... momento, o que que tá vindo por aí de lançamento? Olha, o meu objetivo é trabalhar com esse ritmo com tranquilidade. Então, o que nosso próximo passo? Nosso próximo é o lançamento do Mentoras que Vendem, com muita tranquilidade. Então, assim, para esse ano, esse é o foco, esse lançamento. Paralelo a isso, a gente está em lançamento de um livro para das pessoas que eu escrevi para eles e eu estou iniciando outro projeto nessa semana. Então, esse é meu objetivo, de trabalhar Mentoras que Vendem. E para esse ano é esse trabalho. Para o ano que vem, eu ainda não montei o planejamento, porque nessa semana, daqui para a semana, dessa semana para a próxima semana, eu vou estar estruturando realmente quais são os lançamentos, o que a gente vai trabalhar. Mas, paralelo a isso, a gente também tem alguns trabalhos, né, que acontecem. Então, a gente tem algumas coisas, por exemplo, consultoria, que a gente senta com a pessoa e faz um script de vendas, porque tem isso. Tem pessoas que querem contar a história, tem pessoa que quer vender. Uma empresa que está sangrando, tô com negativo, ela precisa aprender a fazer venda rápido. Venda rápido. Então, não é contando história, é venda rápido, prospecção de cliente. Vamos lá. Então, tem o script das vendas, que é onde a pessoa tem uma consultoria comigo, ela tem coisas gravadas também que ela pode estar assistindo. Então, ela tem a oportunidade na nossa produtora de nós fazermos por ela. Ela tem a oportunidade de aprender comigo, ou ela tem a oportunidade de aprender sozinha e fazer sozinha comigo, com as aulas também. Então, a gente trabalha com esses 3 pilares, que também vai do momento de cada pessoa. O momento financeiro, o momento emocional, o momento de vida, ou quanto ela está disposta. Às vezes, nós precisamos de alguém do nosso lado.
É bom ter alguém do nosso lado. Agora, se tem um aluno mais autodidata, vai sozinho, vamos lá. E dá certo. E dá certo. Porque eu tenho uma coisa comigo, assim, que eu venho buscando aplicar, é sempre me dedicar para fazer tudo de uma maneira que a pessoa saia dali aprendendo. Que ela saia dali aprendendo, se dedicando. Então, deixar um pouco melhor do que quando eu cheguei. Um pouco melhor, cada aula, né? Então, se ela vai fazer uma mentoria, a empresa sai bem melhor. O faturamento tá bem melhor, né? Então, para o ano que vem, a gente tem um formato também de coaching para ela estar falando, né? Para ela estar desenvolvendo, porque assim, a gente tem esse trabalho mais robusto, mas tem o trabalho dela estar destravando para a comunicação. Porque, assim, aqui eu tô falando de empresas, de comunicação para empresa, de uma estrutura anual, mas às vezes ela precisa fazer um TCC. Às vezes ela precisa destravar para conseguir fazer um stories. Eu chorei com uma cliente minha que não conseguia fazer um stories e ela não sabia mexer no celular. Ela não sabia mexer no celular. Eu chorei vendo a mulher gravando na Itália. E assim, como que ela estava na Itália? Através da mentoria que ela pagou com o dinheiro dela, que ela foi, vendeu, conseguiu dinheiro, foi para lá. E assim, eu vibro junto com os meus clientes. Eu vibro quando alguém faz uma venda, R$ 10, gente. R$ 10 é seu trabalho. R$ 20, R$ 1.000, R$ 2.000, 10.000. Então, assim, cada passo também da autoconfiança, a gente tem que vibrar. Eu tô falando aqui de R$ 10, porque pode ser que tem gente que vende produto, né? Os meus clientes, eles vendem serviço. Eu trabalho focado em serviço. Então, assim, custa bem mais que isso, porque eu também trago essa valorização para eles e também estou fazendo isso junto deles. Porque é uma jornada. Então, assim, enquanto eu ensino para eles, eu estou estudando, eu também estou aprendendo, também estou valorizando o meu trabalho, também encontro o que eu quero fazer disso. Então, na verdade, você tem várias formas de trabalhar e aí você pode atender vários segmentos e Exato. várias, como você falou, independe da fase, né? Tem uns que vão estar Depende da sangrando, outros têm um projeto lá na frente. Exato. Outros, eles são tão focados que eles falam assim, eu estou no início, mas eu quero alguém que monte a minha história. Agora, eu tenho empresas de faturamento de 10 milhões que eu atendi nesse ano para montar uma história, para sentar junto da pessoa e passar, às vezes, ali. Cada um tem seu tempo. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu ritmo. E uma coisa que eu trouxe para minha vida, para o meu modelo de negócio, é que eu não olho para o faturamento daquela empresa, eu olho para ele como pessoa, como um cliente. Então, eu cobro quanto vale o meu serviço. Como que ele vai pagar, eu também entrego para ele. Porque eu não tenho que olhar isso assim. Eu senti muito quando eu comecei a estudar o auto-ticket, comecei a ver, assim, eu trabalhava já para empresas, assim, muito caras, né? Que eu via algumas pessoas desfazendo de outras pessoas. E eu falava, não quero ser assim. Eu tenho uma família muito simples, né? Minha mãe, eu só desenvolvi quando era criança. Minha mãe, ela trabalhava de faxineira no banco. E aí um dia eu fui no trabalho dela, cheguei lá. E eu vi as pessoas desfazendo da pessoa mais importante da minha vida, que era minha mãe. Eu falei, meu, por que eles estão tratando minha mãe desse jeito? Porque minha mãe era invisível para eles. Então, hoje, quando eu chego num lugar, independente do lugar que eu chego, eu busco tratar as pessoas com muito respeito. Eu olho para as pessoas que trabalham em profissões que a sociedade julga menor e eu trato com o mesmo carinho de uma pessoa que fatura milhões na minha frente. Eu não tenho distinção. Eu busco não ter, porque um dia eu também não tinha o dinheiro para pagar e eu fui lá e fiz o dinheiro para poder entrar numa mentoria, para poder valorizar o meu trabalho, para poder aprender, para poder pegar as minhas histórias, para poder contar as minhas histórias. Então, assim, eu acho que a gente tem que se humanizar. E eu acho que essa é uma missão das histórias, humanizar a si mesmo para poder contar para o outro, para poder também ser quem a gente é. E todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história. E normalmente são histórias muito bonitas, viu? Sim. Muito bonitas, muito bonitas. E como que as pessoas fazem para te achar nas redes sociais? Que delícia. Para essa câmera Pra aqui. essa câmera, é só digitar lá, @Flavioleta. Aproveita aqui que eu tô de rostinho, né? Flavioleta. Eu vou deixar aqui também. Pode deixar, vai ser uma alegria receber vocês lá. Eu recebo as pessoas, isso eu também vou deixar aqui quase uma aula, para que as pessoas façam no seu Instagram, né? Hoje eu tô deixando o Instagram, que é mais fácil, todo mundo encontra, né? Mas, assim, às vezes a pessoa fala, eu quero ter 1 milhão de seguidores e não trata bem aquele seguidor que chegou hoje. Todo mundo que chega no meu Instagram, eu chego, recebo, trato bem, porque eu vejo nele um ser humano e um cliente também, porque eu sei que as pessoas estão ali para comprar. Não sei se hoje ou amanhã, eu sei que eles vieram para ser meus clientes. Mas uma hora vai comprar. Com certeza. Se demorar É uma pra pagar decisão mais deles, caro. se demorar, pagar mais caro.
Eu adorei, Ai, muito adorei obrigada. escutar a sua história. Muito obrigada. E eu achei super bonito que tem lá no seu Instagram, que tem um horário lá que você conversa com a sua irmã, vocês meditam. Ai, é verdade, a gente conversa, a gente faz tudo junto, Eu assim. achei lindo A gente isso. conversa, a gente tem como valor, assim, eu acho, na nossa empresa, na nossa família, na nossa vida, ser um ser humano. Ser um ser humano. Porque antes de eu vir pra cá, ela me perguntou, e aí, quem você é? Né? E aí, a gente traz isso como nosso modelo de negócio. Quem nós somos? E um dos pilares mais especiais da minha vida é o espiritual. Eu acho que é o pilar mais espiritual. Então, a gente tem um horário do nosso dia, que é às 18 horas, a gente senta. Mesmo que se a gente tá junto, a gente reza junto. Se a gente tá separado, a gente reza separado. Mas a gente se conecta um pouco para também saber quem mandou a gente pra cá, quem que pediu pra gente trabalhar com isso. Então, assim, quando a gente coloca Deus na frente, as coisas facilitam. As coisas acontecem. E elas têm um tempo, porque as coisas de Deus têm um tempo para acontecer. E é isso que eu acredito. Muito bem. Muito Muito obrigada. obrigada. Adorei. Obrigado a vocês que estavam com a gente até agora. Deixe seus comentários aqui. Não esqueça de deixar o like também, para que essa entrevista chegue para mais pessoas. Lembrando que a LV45 é um estúdio que fica em Santo André. Esse espaço aqui, ó, onde tem as entrevistas, você pode fazer a locação dele para gravar sua entrevista, seu podcast, sua videoaula, tem tudo lá no site. Tchau. Perfeito, tchau, muito obrigada. Assim, gente, eu fui testando, treinando, e lá nos meus stories eu falo bastante. Eu vi Lá também. nos meus stories Eu tô te seguindo, Lá nos stories eu falo Eu bastante, vi e aí eu fui treinando. do que você foi no café, achei super legal. Que Qual o cara, café? que você queria, chegou no café, o café tava cheio, mas você Foi. precisava de uma tomada. Foi Rapidinho, o assistir. café eu arrumo. Eu arrumo. Você falou, eu nem pensei em outro lugar. Não pensei, acabou ali. Porque ele já estava pronto para vender, você Tava. falou, pronto para vender, já tinha uma estratégia. Total, ele queria resolver meu problema, que era, eu não queria um café, eu queria uma tomada. Uma E tomada. ele foi e resolveu. E é isso que eu olho pro meu cliente.